Você já passou por problemas de governança do Microsoft Fabric? Não conseguiu responder perguntas simples de forma simples e rápida? Perguntas como: quantos workspaces existem? Quantas pessoas têm acesso ao quê? Quantos relatórios estão publicados nesse momento? Quais refresh de atualizações estão falhando? Quantos pipelines eu tenho ativo nesse momento? Essas respostas geralmente nunca estão organizadas. Quando eu entro em um ambiente corporativo do Microsoft Fabric, eu sempre preciso fazer essas perguntas e raramente alguém sabe responder. E foi para isso que nasceu o Fabric Gov. O Fabric Gov é uma biblioteca Python, certo? Construída para rodar em CLI, para realizar um processo automatizado de levantamento de informações de governança no Microsoft Fabric. Ele é um grande inventariado. Ele não altera o ambiente, tá? Ele não aplica nenhuma política. Ele apenas mapeia, estrutura e organiza os dados de governança. Ele transforma tudo aquilo que vem de API em uma visão ali estruturada para você poder realizar ações e tomar decisões com base nesses dados e assim aplicar padrões de governança para os seus projetos, para a governança do seu ambiente do Microsoft Fabric. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciano Borba, certo? Estou aqui para compartilhar cada vez mais conteúdo sobre a área de dados, em especial sobre o Microsoft Fabric. Sou engenheiro de dados, certo? Atualmente sou consultor da PowerTuning, certo? Também sou cofundador da Data Driven School e a gente está aqui para um conteúdo de excelência. Então não deixa de curtir, comentar e compartilhar e vamos para o vídeo. Então estou aqui na minha telinha, tá? Do Microsoft, do desktop, certo? Da minha área de trabalho. Basicamente aqui vou clicar com o botão direito, vou criar uma pasta e vou chamar ela aqui de Fabric Gov YouTube. Vou clicar com o botão direito aqui, carregar e vou abrir com code aqui essa pasta. Uma vez aberto aqui, vou rodar aqui New Terminal, certo? Eu sou desses que gosto de criar um terminal. Primeiro eu vou criar um ambiente, certo? Específico para essa exemplificação, certo? Então eu vou vir aqui, ó, em Python -m, vou dar um zoom aqui talvez para melhorar a visualização de vocês. Python -m, venv. Vou criar um ambiente específico, certo? Para a gente poder estar realizando essa POC, certo? Não vou logar aqui em nada, essa POC específica aqui da nossa biblioteca, tá? Ele deu um erro aqui, disse que eu interrompi, vou fazer isso de novo, vamos ver se vai. Pronto, foi, certo? Tenho aqui um ambiente específico. Agora eu vou dar um venv /scripts activate para ativar o meu ambiente, certo? Vou dar um clear para limpar essa sujeira aí do meu terminal. E pronto, agora eu vou fazer o quê? Pip install Fabric, start com Py, Fabric Gov, tá? Então vamos aguardar a instalação da nossa lib, tá construída, que eu construí aqui com muito carinho para vocês, tá? Então ela tá instalando, tá trazendo todas as dependências que ela tem aí, certo? Biblioteca instalada, certo? Nossa lib está instalada. E agora vamos entender como ela funciona. Então aqui, ó, na linha de comando eu vou dar um Fabric Gov -help, certo? Aqui ele já vai dar, certo? Algumas explicações sobre alguns contextos. Então, ó, eu tenho aqui para autenticação, tá? Eu tenho, ó, Alt SP, Alt Device e Clear, certo? Alt SP, onde eu vou estar utilizando o Service Principal como conexão. Device Flow é a conexão interativa, onde vai abrir um link para eu poder acessar o browser e colocar a minha conta lá e assim realizar o processo. Certo? Limpar aqui a autenticação, simplesmente eu vou estar limpando toda a autenticação que eu tenho aqui no contexto de cache, certo? E aqui vem as coletas, ó. Eu tenho Collect Inventory, que eu vou fazer o inventário completo do ambiente, Collect Workspace Access, Report Access, Data Access, Data Flow Access, pronto. Esses de Access aqui são todos relacionados a acesso dentro desses itens, tá? Eu vou ter o Refresh Story, certo? E também vou ter o Refresh Scheduler. Então aqui eu vou pegar históricos de atualização e aqui eu vou pegar agendamentos configurados, tá? Isso aqui, se eu não me engano, esse primeiro histórico eu vou pegar atualizações de Dataflow e de modelo semântico. Esse de baixo eu vou pegar aqui de modelos semânticos, certo?
E aqui eu tenho atalhos. Ó. Se eu dar um collect all access, eu faço uma coleta total, certo? Só de acesso. Se eu pego esse all refresh, eu pego total só de atualizações. E se eu pego o all, certo? Eu pego uma coleta completa. E eu tenho alguns outros comandos aqui, ó, como o comando de report, certo? E também o comando de analyze, certo? Basicamente, o que é que eu preciso? Eu preciso ter um service principal, ter uma conta que tem um permissionamento de Fabric Administrator a nível de tenant, a nível lá de Azure, certo? Para você ser administrador do seu ambiente Fabric. Com isso, ou até um service principal com esse mesmo acesso. Com isso, eu já consigo utilizar. Eu posso tanto vir aqui, ó, e criar aqui um arquivo .env, certo? E passar dentro do arquivo .env as minhas credenciais, certo? Ou eu posso, como eu disse, ter a conta interativa aqui, que é o que a gente vai fazer, certo? Então, vou copiar aqui, ó, Fabric Device, vou dar um Enter. E ele vai aqui, ó, iniciar, passa um login da própria Microsoft, ó. Vou copiar aqui, abrir o navegador, certo? Vou colocar aqui esse login. Aí ele, ó, aparece esse site para a gente colocar o código. Que código, Luciano? Esse código que apareceu aqui, ó. Então, ó, venho aqui, avançar, certo? Ele vai perguntar que conta eu quero me autenticar, certo? Vou escolher a conta específica que eu quero. Ele vai dizer que ele vai usar o Microsoft Azure CLI, certo? Por debaixo dos panos aí, nossa lib usa isso aqui para poder pegar algumas informações necessárias para poder fazer a varredura, certo? Que continuar, ele diz que eu já entrei e agora eu posso fechar essa janela. Então, ó, ele traz aqui uma parte do token, lembrando que esse token tem que ser renovado em 1 hora, certo? Ele diz aqui que está salvo, ó, em cache, certo? Pelo método device flow, certo? Beleza. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte, ó, Fabric Collect All, certo? Vou clicar aqui, dar um Enter e ele vai iniciar uma coleta completa do meu ambiente, dando todo o histórico, ó. A seção, ó, trouxe aqui a pasta, certo? Passa um inventório, ele vai começar a coleta do inventório. Então, ele foi encontrado ali 35 workspaces e ele já concluiu ali, ó. Como o meu ambiente é pequeno, tá? Um ambiente que eu uso para dar aula, para gravar vídeos, tem pouca informação, certo? Depois ele vai pegar nível de infraestrutura, ó, iniciando pelos domínios. Eu não tenho nenhum domínio criado no meu ambiente. Depois ele vem pelas tags, também não tenho nenhuma tag criada no meu ambiente. Traz aqui, nenhuma tag, nenhum domínio, certo? Aí depois eu listo a capacidade, ó. Eu encontro 3 capacidades, ó. 2 ativas e uma inativa, certo? Eu tenho uma P3, eu tenho uma Fabric Trial e eu tenho uma F2, certo? E depois ele começa aqui, ó, pelas coletas do workloads, ó. Então começa aqui, ó. Aí ele ignora aqui a capacidade trial, certo? Também não pega as informações do primeiro peruser, certo? E depois ele vai coletar ali todas as informações. Ó, ele pegou workloads aqui, eu não tenho nenhum workload aqui configurado também, excepcionalmente, certo? Então vamos às coletas de acesso. Então, ó, ele coletou tudo, depois os acessos em workspace. E aí foi isso aqui, ó. Ele já carregou, tá? Eu que tô lento aqui falando sobre o passo a passo que ele vai fazendo. Depois ele coleta os acessos em reports, tá? Depois coleta os acessos em dataset. Depois ele coleta os acessos em dataflow, certo? Depois ele traz a coleta concluída, agora ele vai iniciar a parte de refresh. Inicia aqui, beleza, ele identificou 6 artefatos com erro. Aí finaliza ali, ó, diz aonde foi exportado, tá? E agora ele traz aqui, ó, coleta concluída dos refreshes. Agora ele vai trazer se tem agendamento, tá? E aí ele pega aqui, ó. Ele pega, ó, 5 schedulers ativados para esse agendamento. E aí ele finaliza a sessão com o inventário concluído, a infraestrutura concluída, o access concluído, o refresh concluído. Certo? Como o meu ambiente é pequeno, isso aqui é bem rapidinho, ó. Olha só o total de arquivos que eu tenho, ó. Eu tenho minha lista de capacidades, eu tenho minha lista de dashboards, minha lista de dataflow, de acessos do meu dataflow, tá? Tenho aqui, ó, a lista de dataflows, ó, com CI/CD aqui, tá? A lista de dataflows de geração 1 ou 2, certo? Data pipeline, acessos em modelo semântico, certo? Todos os meus datasets, todos os meus lake houses,
todos os meus mirrors. Eu poderia ter outros tipos aqui se eu tivesse de fato outros tipos criados. Aqui tem muita coisa que eu não tenho criado no meu ambiente e que ele já está configurado, nossa lib já está configurada para funcionar, tá? Eu tenho aqui lista de notebooks, aqui tem algumas coisas que deu refresh erro, tá? Que ele não tem histórico naquele artefato, certo? Aqui, ó, eu pego o refresh histórico aqui do Dataflow, ó, de alguns modelos semânticos de dataset, certo? Também pego aqui, ó, algumas configurações, ó, de agendamento de alguns reportes, tá? Ó, do Fabric Capacity Metrics aqui, ó. Então, gente, eu pego informação pra caramba, ainda tem um arquivo de sumário aqui, certo? E eu paro por aqui, Luciano, essa lib para por aqui? Não, certo? Eu posso dar, ó, o Fabric Gov Report e dou Enter, aguardo um pouquinho, certo? Aí ele vai gerando ali, já gerou, certo? Um report aqui, ó. Em vez de eu abrir por aqui pelo VS Code, certo? Eu vou vir aqui, ó. Vou abrir aqui, vou na minha pasta do output, certo? Tá aqui e tem meu report aqui, ó. Abro esse report, certo? Ele traz aqui uma página, ó, com um report maravilhoso sobre o nosso ambiente, certo? Lendo aqui, ó, quantidade de workspace, quantidade de artefatos, quantidade de usuários únicos, usuários externos, com base ali naquela parte de acesso, certo? Taxa de sucesso das atualizações, quantos workspaces eu tenho configurados dentro de alguma capacidade, certo? Ele traz essas informações aqui, ó. 20 workspaces com apenas um usuário, 9 refresh com falha de histórico no histórico coletado. Eu tenho uma parte de inventário aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a separação de artefatos por tipo de artefato, certo? Configurações aqui de tipo de workspace, eu tenho 5 space personal e tenho 28 workspaces aí, padrões, certo? Eu tenho, ó, 15 aqui workspaces na capacidade dedicada, tá? Outros não estão compartilhando capacidade, certo? E aqui, ó, top 10 workspace por artefato. O que ganha aqui é o Personal Workspace Luciano Borba, mas eu tenho Workspace Portfólio, Fabric, Kernel, certo? E aqui tem, ó, uma contagem de artefatos aqui, como tinha aqui, certo? Eu tenho também essa parte de Workspace detalhadas, ó. Tá aqui, ó, todos os Workspace bem detalhadinhos, tá? Tenho aqui os artefatos por tipo numa outra visualização também, certo? Tenho essa questão de acesso por governança. A maioria dos acessos estão com uma admin, tá? Apenas um como membro. Será que isso é o ideal aí dentro da sua organização? Aqui, ó, eu tenho tipo de acesso. A maioria está como users, mas eu também tenho alguns acessos por app, certo? A relatórios, ok? Aqui, questão de acesso, ó, tenho dentro do Workspace. Eu tenho esse e-mail aqui, ó, que ele está em 22 Workspaces, esse que está em 10, esse que está em 1. E aqui, ó, eu tenho Workspaces com apenas um usuário, tá? Que a gente já aponta como um ponto de atenção, tá? Para a gente observar. Aqui a questão de atualizações, tá? Que ele vai trazer aqui, ó. E as últimas falhas de atualizações. Eu tenho várias falhas aqui, tá bom? Ó, além disso, ok? Tem uma parte de infraestrutura aqui, não trazendo workspace na capacidade. Eu tenho uns 10 workspaces na capacidade da RLR Data Consult, 5 workspaces na capacidade de trial, certo? Aqui são quantas capacidades eu tenho por SKU, tá? Eu tenho uma capacidade, como eu disse, F2, outra FTL, que é a trial, certo? E outra Premium Per User. Aqui, ó, tá listando minha capacidade, ó, minhas capacidades, tá? Por estado, inclusive traz o estado aqui, a localização, certo? E aqui tem as informações de governança, ó. Eu tenho algumas informações, ó, que alguns dashboards, alguns refreshes não estão sendo realizados, ó. Então, ponto de atenção, ó. Tem outra de severidade média. Ah, Luciano, eu só tenho esse dado em português? Não, eu também, ó, posso vir aqui, ó, eu tenho um report EN, que é esse mesmo relatório, só que todo em inglês, tá? Então, com isso aqui, foi o start do Fabric Gov, tá? Ela tá na versão 0.8. Tem algumas melhorias que a gente pretende fazer aqui, tá? Para trazer um trabalho excepcional aqui para vocês. A ideia é ajudar a comunidade a governar e a entender do seu ambiente do Fabric, certo? Assim, vocês podem tomar decisões de governança de forma mais ampla, tá? O link do repositório, ó, vai estar aqui. Vou apresentar para vocês o repositório, tá? Tá aqui o repositório, tá? Para vocês entrarem, para vocês darem sua opinião, certo? Para vocês brincarem aí, tá?
Deixa sua estrelinha aqui no repositório, certo? Para ajudar a gente a ter mais visualização, ok? Não deixa de me seguir no LinkedIn, não deixa de me seguir no Instagram, tá aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Vão ter muito mais novidades e evoluções do Fabric Golf ao longo do tempo. E eu espero que tenha ajudado você nesse momento, tá? Essa biblioteca foi construída com base em dores que eu já tive dentro da minha experiência do Microsoft Fabric, onde eu tive que administrar diversas capacidades e eu não conseguia ter um inventário do que tem o que, tudo era muito complexo, muito trabalhoso, certo? Então eu construí essa biblioteca para facilitar o acesso, para trazer velocidade, certo? Nessas informações, para assim poder tomar decisões de governança de forma rápida, uma vez que eu entendo e sei o que é que tem no meu ambiente, tá bom? E tudo isso sem gastar a capacidade do meu Microsoft Fabric. Então, se esse trabalho lhe ajudou, não deixa de compartilhar com todo mundo em português, inglês, em espanhol, em qualquer, certo, língua, tá? Hoje a documentação está tanto em português, certo? Como também tem a versão inglesa. Logo aqui no README, eu já tenho a versão inglesa, ó. Então aqui, ó, toda em inglês a nossa documentação, tá? Eu trouxe aqui o coletor RAW, ok? Mas a gente também pode fazer as coletas passo a passo aqui, ó, uma a uma, de acordo com a nossa necessidade, tá bom? Mais uma vez, aquele abraço, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque vai ter muito conteúdo sobre Fabric Golf aqui.